E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, iniciando um episódio do Alpcast. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson. Tô aqui com nosso hosting, Gilberto. Obrigado por me convidar, viu? Opa, sempre. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui. A gente conhece faz um tempo, nos ajuda bastante aí nesse mercado. Miguel Freire, da Carpintaria Guimarães. Isso aí. Miguel, muito obrigado aí pelo aceite do convite, por estar participando aqui conosco. Eu que agradeço o convite, cara. É sempre um prazer estar junto de vocês aqui. Então, Nossa. Miguel, a gente vai falar um pouquinho sobre alpinismo, vamos falar sobre telhado, que é a especialidade do Miguel. Miguel, antes da gente iniciar o bate-papo, se apresenta aí pro pessoal, fala. Cara, sou o Miguel, sou engenheiro civil, pós-graduado em estruturas, sou especialista em estruturas de madeira. Hoje eu trabalho executando projeto e consultorias de estrutura de madeira. Basicamente o nosso forte é telhado. A gente também executa pergolado, deck, assoalho, forro, brise, toda essa parte de acabamento aí em estrutura de madeira nas residências e ambientes comerciais. É isso que a gente faz. Show de bola. Que convidado, hein, Anderson? Eu convidado. Nossa, já começou mestrado? Já começou metendo a mão. É pouca gente que mexe com estrutura de madeira, hein? É Miguel, isso aí, seja Miguel, bem-vindo. parabéns. Obrigado. Miguel, falar de você é difícil porque você me introduziu no mercado de alpinismo dentro de shopping. A primeira visita que eu fiz com a Franciele, você Lembro. que me ensinou o que era um drone fazendo visita. No estacionamento do shopping, você abriu um drone e falou, é assim que se faz, o caminho é esse. E assim, isso tem uma coisa que eu gosto de reconhecer as pessoas que me ajudam. E você me ajudou muito. Pô, eu nem posso falar o tanto que você já me ajudou na vida, né, velho? Obrigado. Cara, seja bem-vindo. Obrigado. Somos muito gratos e chegamos nesse nível de drone. Hoje temos o nosso drone graças a você. Miguel, vamos falar de um assunto shopping. Vamos lá. Enfeite de Natal. Tem quantas empresas de alpinismo que para toda a produção deles, para todos os trabalhos, para se dedicar a enfeite de Natal? O que acontece nessa época? Começa em setembro, dia 10 de setembro, começa as montagens de shopping. O que as empresas de alpinismo fazem hoje, Miguel? Para toda a linha de produção deles, para todos os clientes para atender shopping. Vira 24 horas para atender shopping. E você me colocou nesse mundo e eu tenho uma história engraçada, Anderson, que a Regiane não nos assista, mas é verdade. Cara, eu cheguei do shopping acho que 8 da manhã e tinha um casamento às 10. Então abandonei minha família, abandonei minha mulher e cheguei faltando 2 horas e não tinha nem camisa para casar. Mas o casamento não era seu não, né? Era mesmo. dele. Agora eu entendi por que a Regiane não assiste. E Casamento aí, dele. comprei a camisa no centro e toda amassada fui casar. Miguel, compensa tudo isso? Cara, não compensa. Hoje, se eu tivesse uma empresa de alpinismo, assim como você tem, e tem muitos conhecidos da área também, eu não largaria o meu cliente final, seja condomínio ou cliente final mesmo, para atender um shopping que é uma demanda esporádica. Você não tem o valor necessário que deveria, porque você trabalha no período diurno, e aí você não tem um descanso, você já vai direto atender um shopping, você vira, e aí você acaba atrapalhando a sua demanda da sua empresa para atender um serviço que não vai te dar um retorno que você acha que deveria ter, entendeu? Então o desgaste investido nesse tipo de trabalho eu acho que não compensa. Pelo tudo que a gente já viveu, né? Juntos aí. Miguel, e a sua experiência só foi em São Paulo? Como que foi assim? Se tratando de shopping? Não, cara, a gente prestou serviços aqui em vários shoppings aqui em São Paulo, né? Especificamente montando estruturas de decoração de Natal, né? Que começa agora já, todo esse planejamento aí. A gente viajou para Curitiba, para Sergipe e para Recife, fazer montagens em shoppings distintos, de redes distintas. E todo o aprendizado que eu pude ter é que realmente não compensa você largar o seu trabalho aqui. Hoje a gente está em São Paulo, né? Mas a gente atende clientes
com o nosso trabalho em outros estados no país. Só que em relação a montagens em shopping, porque é exigido, né, por conta que é um trabalho que é executado em altura, seja via rapel, né, não sou especialista para falar, ou seja via plataforma, tem que ser alguém especializado para montar. Só que o retorno financeiro contra o desgaste aplicado, físico, não compensa o seu estresse, porque é um estresse, entendeu? Muitas vezes a gente não tem o valor da nossa mão de obra. Hoje você tem profissionais, sei lá, N1, N2, N3, não sei qual que é o topo máximo da cadeia. N3. Então, para o cara chegar a ser um N3, o cara tem que estudar bastante, trabalhar bastante, ter um puta conhecimento, só que você não tem esse respaldo de quem lhe contrata. Eles só querem que você seja um profissional qualificado, só que você não ganha. Você não tem lucro em cima. Não tem retorno. Falo que sempre os melhores contratos, e todo contrato deveria ser ganha-ganha, né? Tanto o contratante ganha, quanto a contratada. E pelo que eu tô vendo você comentar aí, nem sempre acontece esse ganha-ganha nesse mercado. Existe aquela questão de parceria, né? Só que parceria, geralmente, tá? Para quem nos contrata, é só vem a nós, o vosso reino, nada. Mas então não existe a mão dupla nessa parte? Não existe. Diante do que a gente já viveu aí de trabalho, de prestação de serviço, não existe. E outra, em muitos casos, o trabalho você pega para executar, só que os insumos é você quem compra. Então, por exemplo, você tem uma fachada de um shopping para executar uma determinada iluminação. Só que muitas vezes você não tem acesso ao projeto da fachada do shopping para você ver, olha, eu tenho que ter um ponto de elétrica aqui, um quadro aqui, tantos metros de cabo PP, tantos metros de cabo de aço, tantas 1000 buchas eu vou utilizar. Coisa básica que você deveria ter. Coisa básica, só que é você que compra e conforme você vai executando o trabalho, vai faltando esses insumos, você tem que comprar, seja uma bucha, seja um parafuso, seja um pitão, cabo de aço, e você acaba o seu lucro vai indo por água abaixo. E por exemplo, nessa questão de material, se você tem todo esse planejamento antes, você compra o material, você compra a quantidade que vai usar. Quando você começa a comprar picado, sai mais caro. E tem uma questão, quando vai chegando o fim do ano, acho que esses materiais vão super faturando e você não encontra. Aqui mesmo, lembra? A gente já viveu situações em atacadões de venda de produtos, de insumos. Caso do lojista, por exemplo, você não encontra. Cabo de aço. Aí você acaba caindo numa uma rede de material para construção alta, só que cobra muito caro, entendeu? E se achar, entendeu? Mas tem outro gatilho que eu gosto de falar para vocês que são alpinistas e estão no mercado. Vai chegar dezembro. Por exemplo, eles pagam 18% do projeto. Então assim, se o projeto é 1.000, eles vão pagar R$180 pro projeto, ok? 18% do projeto é mão de obra. E nisso tá os insumos. Então você coloca que 5% é de insumos. Que eu acho que é mais ainda. Ok, eu também acho que é mais. Eu acho que é mais. Sobrou 13%. Você tem que montar. Você tem que dar manutenção. Outubro, vamos falar novembro inteiro. Época de chuva horrível que as lâmpadas vão queimar. Dezembro inteiro e você vai 5 de janeiro tirar todos os enfeites. Então você tem 18% para montar, manutenção e desmontar, é isso? Por aí, e sem contar que a paz não tem preço, né? Você pode, por exemplo, no seu caso, no dia do seu casamento, você estava correndo atrás... Minha mulher tá cobrando lua de mel até hoje. Então, tô todo enrolado. E aí você, por exemplo, você pode estar na virada, no Natal, com sua família, deu algum problema, não interessa o que você esteja fazendo, você tem que ir para o shopping, você tem que executar o serviço. Um exemplo claro é aquela questão das palmeiras, que quando chove muito ela absorve água, aí você faz aquele cordão de LED, só que quando passa a época de chuva, ela meio que perde o líquido que ela absorveu, e aí o cordão cai. Tem um shopping aqui em São Paulo que tem umas palmeiras muito grandes e colocamos os cordão de LED, Sim. Isso. E nós nunca tínhamos feito. Sim. E é isso que ele falou. Chuva, ela incha. Sol, ela desincha. Então, quando chove muito, estoura os cordões. Você tem que fazer manutenção. E se ela não chove, ela contrai e aí cai tudo.
e sem contar que na montagem você tem o apoio de uma plataforma. Que muitas vezes... A manutenção não existe plataforma. Então, muitas vezes você vai trabalhar, você movimenta toda a sua empresa, você vai com a equipe e a plataforma não está funcionando. Tem algum problema mecânico na plataforma. E aí você não tem o suporte noturno da empresa que te contratou para resolver aquela questão. Você entra em contato com a plataforma e aí você perde um dia de trabalho porque vai ser resolvido no outro dia. Só que você trabalha a noite inteira, você precisa dormir. Então há um desencontro de informação absurdo, porque você está dormindo, o cara precisa de informação, o que faz, troca a plataforma, não troca, está sem combustível, não está. Mesmo que a gente tenha o suporte de alguns aplicativos de gerenciamento, que você coloque, faça um relatório, que ajuda bastante. Só que você acaba não tendo esse apoio que você imagina que terá, entendeu? Porque o cara que alugou a plataforma, ele está dormindo. Tá. 10 da noite. Ele não vai lá não ajudar. vai largar. E a manutenção é assim, os caras, deu problema, liga, tem que resolver agora. E sem contar, exatamente, porque você tem um período de montagem, então você vai demorar 10 dias para montar o shopping, então você vai ter 10 dias de apoio de plataforma. Montou, chegou aquela data de inauguração do shopping, a plataforma se recolhe, porque ela não pode ficar na doca, ela não pode ficar no estacionamento atrapalhando, entendeu? É tudo removido, só que nesse meio tempo, se tem algum problema, choveu, queimou... Você precisa arrumar. E muitas vezes eles não querem pagar a diária, porque você tem o caminhão, né? O carregadeira que eles falam, tipo aquela esteira. É o frete dele, o frete da plataforma para ir lá, fazer uma manutenção num dia, para depois retornar. Então é um custo alto que eles não querem absorver. Só que aí você tem a sua equipe mobilizada para resolver, só que aí você fica no meio do impasse. Tá, quem te contratou não quer alugar a plataforma, o shopping também não quer. Só que o pessoal do shopping cobra você, que você está executando o trabalho. Você não tem paz. E aí você não consegue, muitas vezes, diluir esses custos que você sabe que você vai ter ao decorrer desses meses, porque você vai encarecer a proposta e eles não vão querer pagar. E muitas vezes os alpinistas acabam se vislumbrando, né? Isso é importante. Se vislumbram com a proposta, até porque, é um trabalho legal, é um trabalho que não é difícil de ser executado, tá? É um trabalho, sei lá, pela dificuldade que existe em alpinismo hoje, eu acho simples demais, Isso, entendeu? Você precisa ser um cara técnico, só que é um trabalho fácil de ser executado. Então você se vislumbra com o que é te proposto, só que depois você vai vendo as dores de cabeça que vão vindo. E materiais que a gente falou, você é pego de surpresa de diversas maneiras, entendeu? Entendi. Então quem cai nesse ramo uma vez, dificilmente volta. Só que tem pessoas que trabalham com isso a vida toda, né? Só trabalham de setembro a janeiro. Mas esse tipo de empresa que fecha isso, Miguel, eles são preparados só para isso. É diferente da empresa de alpinismo que tem todo o trabalho dele anual. O cara tá preparado pro shopping é uma coisa. Agora o cara trabalhar 10 meses e deixar a vida dele pra fazer 2 no shopping, aí não vai bater. E não compensa, cara. Não compensa. Se a gente for analisar números mesmos de ganhos, assim, por tempo investido, porque você tem que cobrar a hora homem. E o desgaste, homem? Não, esquece. Mas tem uma coisa antes que acontecia muito com a Alpicom. Por exemplo, a Alpicom parava muitas vezes 9 horas da manhã, porque o shopping vai abrir às 10. Tudo bem? Certo. Aí a equipe ia dormir. Da 11 horas da manhã, a equipe do shopping de marketing ligava. Vem aqui agora. Às vezes estava voltando. Porra, mas Não existe cronograma, você tá totalmente perdido. Não existe. Não, porque assim, o que você fez à noite eu não gostei, mas não, foi o que passaram de projeto. E o pessoal o pessoal técnico é quem te contrata. A empresa que te contrata, existem pessoas técnicas, né? Tipo engenheiro, arquiteto, que projetam aquilo para você. Só que o pessoal do shopping são formados em marketing. Porque quem gerencia é o pessoal da ADM do shopping. E são profissionais formados em marketing, propaganda, essa galera. Não tem noção da dificuldade que é você ter aquele acesso, você montar um cordão de LED numa palmeira de 40 a 50 metros de altura, que é o caso que a gente já vivenciou aqui. Você descer para trocar um cordão de LED, furar um pitão, você ter acesso em cima de telhado, aqueles telhados de marquise, que tem muito nos shoppings, né? Na parte de fora do shopping tem aquela marquise de estrutura metálica. Você tem que estar ancorado para subir ali. Muitas vezes a plataforma não chega, aquele braço da plataforma não chega lá. Só que eles falam, cara, eu quero que troque aquela lâmpada, aquele strobo, aquele não tá legal.
Só que eles não são... Eles não entendem a dificuldade. Não entendem a dificuldade que é aquilo, entendeu? E sem contar também um problema que aconteceu com a Alpicon eu tô falando isso com a Alpicon porque nós sofremos. Hoje a Alpicon não pega mais. Você sabe disso que a Alpicon quando fala em shopping não pega mais. É motivo de piada até entre a gente, né? É, piada. Porque a gente só tá avisando pra vocês pra depois falar, pô, é bom. Não, não é bom. Não é. Não olha pro dinheiro que não é bom. A nossa experiência mostra que não é bom. Não é bom. E aí o que acontece? O cara da manutenção do shopping, você vai precisar de um ponto de energia. O cara vira da manutenção e fala, tem que atender o shopping inteiro, não posso parar pra atender você. Aí você fica parado, esperando eles virem. Tem um turno, né, de eletricistas noturnos, 2, acho que por noite, tipo, ficam, né? Só que ele muitas vezes tem uma loja nova que tá em reforma, ele precisa estar dando apoio àquela loja. Você precisa de um ponto 220, o cara, mas eu preciso atender fulano, não consigo te atender agora. Ele não vai te dar, ele não vai te priorizar. Não existe uma mobilização de quem te contrata e do shopping para que você trabalhe, seu trabalho flua. Você fica amarrado de todo jeito, cara. Complicado, né? Não, assim, e de verdade, assim, cara, quando falo em shopping é piada mesmo, porque, cara, e eu vejo tanta empresa de alpinismo, dezembro eu vou me estourar. Cara, não, você vai se quebrar. Eu peguei trauma de shopping, eu nem vou em shopping, é difícil eu ir no cinema assistir por causa disso. Eu ia chegar nisso agora. É sério. Eu não vou em shopping em dezembro. Não, esquece. É verdade. Esquece. Minha filha, minha esposa, falaram no shopping, chega dezembro eu não gosto nem dos enfeites. Já relembra o tanto que sofreu já. É porque assim, a coisa é feia. E a gente até costuma conversar. Tem 2 tipos de cansaço, né? A gente trabalha assim. O cansaço do corpo, o cansaço físico, a gente descansa, dorme uma noite de sono, passa um final de semana em casa. Na segunda-feira você tá inteiro pra começar de novo. O descanso da mente, o cansaço da mente, esse é cruel. É o pior. Porque você dorme, e se você tá com algum problema você dorme pensando naquilo, você não consegue descansar. Você não descansa nem corpo, nem mente. E isso traumatiza mesmo. Amiga, mas fora de São Paulo, a dificuldade é a mesma? Na verdade é pior, por causa de insumos, né? Por exemplo, Alagoas, Sergipe lá, você não encontra... Caso do lojista, vai. Caso do lojista, por exemplo, que a gente tem acesso aqui. Sempre as coisas vêm dos grandes centros. Ou seja, São Paulo. Geralmente vai daqui as coisas. Então, montagens fora, se falta alguma coisa, cara, você tem que esperar. E você... Né, no caso, eu trabalhava na empresa que contratava, né? Então, a gente mandava via Azul Cargo, de avião, ou alguém mandava de um outro shopping, algum produto. Então, você tem uma dificuldade absurda de atender essa galera. E, geralmente, as empresas que fazem essas montagens em shoppings assim, extremos no país são empresas da Grande São Paulo. Entendi. E eu acho que a manutenção em São Paulo, falando aqui, já é ruim, porque você pensa... O cara tá te ligando de madrugada, à noite, e você tá aqui em São Paulo. Na pior das hipóteses, você tem que ir lá, você pega o carro, sei lá. E essas manutenção quando é fora? Você desloca uma empresa daqui pra fazer lá e o cara de Alagoas te liga. Pô, tá com problema aqui. Pode ser que aconteça, mas na maioria das vezes eles tentam encontrar empresas locais que... Eles apresentam um projeto que façam essa montagem. Já para evitar esse tipo de... Porque se você for pensar nesse caso, como é que você desloca uma equipe para fazer manutenção? Mas tem caso que acontece. Você tem que levar uma equipe, vai de avião e faz manutenção lá. É comum. Eu acho que então, resumindo, você alpinismo não compensa. Não compensa. Se colocar na ponta do lápis, chega janeiro, perdeu. Ou empata. Perdeu. Tá. Eu já ia falar, se empatar depois de um estresse desse, já é ruim. Não, eu digo assim, tirando o estresse, eu digo planilha, eu acho que perdeu. Perdeu. Porque você não sabe o dia. Por mais que você programe manutenções preventivas durante a semana, montei, vou 2 vezes, 3 vezes na semana. Pode ser que aconteça do shopping te ligar, dê algum problema durante o dia, no momento que você está atendendo outro cliente, descendo a fachada do prédio. Você está cansado, a equipe está cansada, você tem que se mobilizar para isso. Você projeta, beleza. Quando a gente vai gerar um orçamento, você fala, a gente vai demorar tantos dias, então hora homem, quantos dias? Ok, combustível, pedágio aqui em São Paulo, manutenções por semana. Tudo que entra a mais, você perde do seu lucro. Você vai tirando da sua margem. Isso se você não se ligar, não for inteligente de controlar tudo isso, você acaba tirando do bolso para atender uma coisa que você assinou um contrato.
Isso, Tem que fazer assim, não tem que até porque entregar, a né? planilha financeira, ela de recebimento, ela vai ser 30, 60 ou 90. Ela vai impactar lá na retirada e você está colocando dinheiro antes. E tem uma questão que ninguém te conta. Quando montam o shopping, eles mandam uma quantidade de insumo, né? Porque tem insumo que você compra, por exemplo, cabo PP é com você, mas parafuso é comigo, bucha é comigo. E aí, eles deixam um valor retido, um valor de retenção, que se não voltar aquela quantidade de material, é descontado. Muitas vezes você nem recebe. Acho que aconteceu contigo, não aconteceu? Só que assim, gente, você vai montar um shopping, bucha, você vai tirar a bucha da fachada, um pitão, você vai colocar um pitão, às vezes cai. Isso é comum. Isso é Acontece. comum. Muitas vezes manda muito justo o material, aí não dá pra fazer, você tem que se virar pra entregar. Você vai lá e compra. Com nós aconteceu uma coisa mais complicada. Problema em cima de problema. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu vou até compartilhar com vocês. Fizemos algumas escadas rolantes de um shopping de São Paulo. Colocamos mangueira de LED nas escadas. O que aconteceu? Colocamos aqueles negocinho É mangueira, né, de LED? mas é aquele negocinho quadradinho que põe um... É uma fita 3M que ela tem uma argola que você passa fita releva, né? Chama de enforca-gato. Isso, aí você traz ela. Cara, ficou bonito. Só que a mangueira não tinha a mesma cor da escada. Então, monta e desmonta. Ponto 1. Depois a mangueira apaga. Manutenção. E na hora da retirada, Anderson, nossos alpinistas tirou com estilete. Meu Deus. Arranhou a escada, do céu. acho que é inox, né? Aquilo aí. Aí arranhou as escadas. Rapaz, nem o seguro quis pagar. Foi isso? E sem contar que essas mangueiras de LED eram roxas na época, né? Lilás, que era a Macha e o Urso, se não me engano. A coisa mais ridícula do mundo. Quem fornecia as mangueiras de LED era a empresa. Ele não tinha culpa, ele só chegava lá e instalava. Pro alpinista não tem nenhum problema se é roxo, se é rosa. Só vou instalar e vou embora. Só que aconteceu isso mesmo. A tonalidade do roxo não batia com o outro. Ponto 1. Aí depois troca toda a mangueira, o Miguel que foi atrás das mangueiras. Aí depois encontrou a mangueira mais ou menos, o cliente aceitou. Depois essa mangueira, acho que vinha da China, que 100% veio da China, tudo desligava. Então manutenção excedeu a quantidade de dias. Uns refletores que tinham que colocar uma gelatina de cor, que a cor não batia. Outro problema. Progressão de alpinismo. E as escadas na hora de remover? Riscou tudo. Putz, que prejuízo. Não, é só problema. Cara, eu me lembro do meu financeiro, falou assim, acho que vamos parar. Me lembro até hoje, ele falou assim, cara, casou, não fui no casamento. Lua de mel não teve, e o shopping ainda teve prejuízo. Foi. Teve. Que tinha uma questão também, você tem aquelas gelatinas que você coloca no visor ali do refletor, só que o refletor é muito forte, então ele vai clareando com o tempo, né? Vai perdendo aquele, por exemplo, era roxo, aí vai perdendo, acho que a potência era muito forte. E em relação às mangueiras é isso, tipo, final do ano, para você conseguir o mesmo material de LED é muito difícil, porque a procura de compra é muito grande. Então por isso ficavam cores distintas ali. Não consegue. Então, Miguel, pra gente resumir e mudar de caixa. Alpinista que quer fazer shopping em dezembro, compensa parar ou não compensa? Compensa ou não compensa? Cara, continue atendendo os seus clientes. Não pare. Não pare para pegar esse tipo de projeto. Assim, se você quiser, né, testar e ver sua própria experiência, siga firme. Tem mais perguntas? Vamos torcer a favor que dê certo. Eu já parei no casamento, né? Eu quase separei, né, bicho? Não, separado o quê? Nem casou, né? 2 horas não tinha nem camisa pra casar. Foi assim mesmo. E foi uma correria, eu ainda consegui ir no casamento ainda. Essa vai boa. Então, resumindo, não compensa. Não compensa de forma alguma. Então, shopping acabou. Nem pra fazer compra tudo online. Hoje em dia tem essa possibilidade, né? Cinema, pra que cinema? Netflix. Acho que nem o Júnior vai no shopping agora, mas tudo bem. Vai, Júnior. Vamos. Não, ó. Miguel, vamos mudar a caixinha agora. Então o shopping não compensa, vamos mudar a caixa. Vamos lá? Sua especialidade. Que especialidade? Que você é o homem que faz mais aras em São Paulo. Estamos tentando. Você tá rindo, mas assim... Anderson, telhado,
Telhado Colonial. colonial. Não, olha o nome, Colonial. Só o nome já... Você Aí, chega pro cliente, eu vou instalar um telhado colonial pra você. O cliente fala, não quero nem saber o que é. Pode instalar. Aí já chega. telha italiana. Americana. Tem. Portuguesa, francesa, espanhola. Ele não fala telha lá do sul, não fala. Tem lá que da Bahia, não tem que fala. ser europeia. Ou da América do Norte. Não, os né? telhadinhos dele é assim. Aí ele vai fazer um aras, que o cavalo do cara custa 1 milha embaixo do telhadinho dele. Tem que ser o telhado. É isso mesmo. Cara, é Como isso. que funciona esse mundo do telhado? Assim, por exemplo, eu, um mero classe C, Para. eu não vou conseguir colocar Metendo essa aqui. Ei, eu não vou colocar um telhado italiano em casa. É possível sim, cara. Como que funciona esse mundo do telhado, meu? Sua especialidade. Você ganha dinheiro hoje com telhado. Tô tentando ganhar. Tá. Humilde, Seguinte, né? a gente atende diversos arquitetos aí em São Paulo e fora, né? O telhado hoje em dia ele tem mudado bastante, porque a arquitetura vai evoluindo, ela vai mudando. Antigamente era muito comum você ter telhado em sua residência. Hoje se tem telhado por uma necessidade, né? Você não vai impermeabilizar uma laje, até acontece de impermeabilizar, colocar o vitra, ou você faz arquitetura moderna, né? Que você faz o telhado embutido, você coloca uma telha de Eternit, que é fibrocimento, ou uma telha metálica, sanduíche ou não. Só que ainda existe muitos arquitetos que fazem casas com telhados aparentes. E aqui em São Paulo, pelo menos, esses telhados estão presentes em condomínios do interior. Porque é muito comum entre as pessoas de classe alta, muito alta, ter a sua casa no centro, né, em São Paulo, e ter a sua casa de veraneio, a sua casa de passar férias, fim de semana com sua família, em condomínios no interior. Seja Itu, seja Bragança Paulista, Itatiba, Vinhedo. Mas é uma classe A, né, Miguel? Põe A nisso, entendeu? Então é uma casa que... Tá vendo? Falei pra você que eu tô longe disso. Não, e é comum, tá? Muitas vezes a gente estuda arquitetura, engenharia, a gente não tem noção do quanto os clientes investem em suas residências, entendeu? São coisas assim faraônicas, que Miguel, são únicas. Só uma pergunta, tem telhado que custa 1 milha? Tem. 1K num telhado? Só no telhado 1 milhão? Tem mais. Quanto custa a casa? Custa 20? Tem mais. Não, custa mais. Cara, a gente fez um telhado, a gente tá acabando em fase final. Desse aras que você tá brincando aí. Brincando? Vou pôr um cavalo lá, tá de brincadeira, pô? De madeira aí, foi quase 1.700.000 reais de madeira. De telhado? Só madeira. Só madeira. Aí você conta, são vários insumos também, né? Você tem a madeira, você tem o valor da mão de obra, você tem o valor da telha, você tem uma subcobertura que chama de manta, né? De alumínio, você tem... pregos, parafusos, um monte de outros insumos aí, calheiro, geral, né, tem a pintura do telhado, que aí tem todo o insumo de tinta, thinner, verniz, enfim, mão de obra do cara. Então estamos falando de 1.7 de material. Passa. Isso aí foi só madeira. Só madeira. Fora os outros insumos que eu tô falando. Qual a metragem de um aras desse de telhado? Cara, esse que fizemos tinha 2.600 metros, divididos em vários telhados, né? Pavilhão, maternidade, uma área para os mini pôneis, a área da baía dos cavalos, a casa do caseiro. A gente tá falando então, do aras que o cara pensa na taxa de retorno, correto? Na verdade o cara, né, cria, recria e vende, o cara um investimento, tudo bem, mas, né? assim, casas de veraneio, o cara não vai aplicar mais que 200 pau no telhado, aplica? Facilmente, fácil. Tem telhado que eu fiz maior de uma casa, de 2.100 metros. Uma casa, um telhado apenas. Entendeu? É muito. As pessoas não imaginam o quanto se é investido numa casa.
de alto padrão para ficar pronto. E o telhado é um dos itens mais caros ainda também. É um dos mais caros. É um dos. É que um telhado bem executado, assim, novo, fica muito bonito. É que é o que você comentou, né? A gente vai andando aqui pela região de São Paulo, o padrão aqui em Alphaville tem muito. Você vê que tem muita arquitetura moderna, né? Que cobre o telhado e você acaba não vendo. Mas no interior isso ainda é muito forte. E hoje é o nosso forte. Por exemplo, a gente está localizado aqui na Grande São Paulo, em Barueri. Alphaville está em Barueri e Santana, né? Você tem muito cliente aqui em Alphaville? Não mais, porque essa onda de telhados modernos que acabou tirando bastante a mão de obra e execução. É um telhado caixote igual ao da nossa casa lá? Então tem muitos casos aqui de telhado, só que assim, é uma coisa que no futuro a gente vai voltar a conversar sobre. Tem muito empreiteiro que quando fecha a obra, já pega o telhado junto, ou seja, eu vou te contratar para construir minha casa, é essa aqui, eu quero pronta. E o telhado já está no valor dele. Só que quando chega no telhado, ele coloca o próprio pedreiro dele para fazer, o próprio carpinteiro. Não é uma mão de obra especializada nisso. Às vezes utilizam, é até engraçado, às vezes utilizam sarrafo de pino, sabe? Tábua, sarrafo, como terça, para vencer um vão de 2, 3 metros. Aí você vai olhar, vai fazer uma manutenção. Porque o cliente nem chegou a morar ainda, já está dando vazamento, você descobre, tira a telha, tá lá a tábua torta, não usa uma terça, não usa uma tesoura, é calha mal feita de acordo com a vazão do telhado para uma calha pequena. Às vezes não tem nem projeto de telhado, e tem que ter um projeto à parte. É um projeto à parte. Todo telhado tem projeto? Deveria, pelo menos deveria. O RT recolhida? Deveria. Hoje a gente, todo telhado que a gente faz, a gente tem um projeto. Eu faço o projeto junto com minha equipe de estrutura de madeira. Você tem uma casa, você me envia o seu projeto arquitetônico, eu vou entender que tipo de telha o seu arquiteto propôs, a inclinação, se estiver errado eu já corrijo, se vai ter que levantar a platibanda, não vai, pé direito, se vai cobrir uma janela, isso tudo a gente analisa. Essa é a vantagem de você contratar uma empresa, um profissional especialista. Adorou, é porque eu sempre falo... Falando em telhado, eu sempre falo engenheiro, você adorou, né? Agora você estourou aqui, né, bicho? Gilberto, cara, numa construção, no geral... Tem que ter projeto de tudo que precisa de projeto. Se com o projeto você já tem dificuldade e problemas surgem, sem projeto a chance de dar errado e você gastar muito mais do que você estava previsto é muito grande. Ô Miguel, mas é que seus clientes, assim, vamos lá. Fazenda Boa Vista... Não, mas... Olha os percentual, Miguel. Mas, Fazenda Boa Vista... Você tem outro lá em Sorocaba que tá todo mundo migrando para lá. Como é que chama aquele lá? Tem... os Terra de São José, né? Ali em Itu, então. Tem o Fazenda da Grama, tem Quinta da Baronesa. Estamos falando de classe AAA. Mais. Não tinha voz mais, bicho. Pra indicar que tem mais. Eu tô quase indicando o Júnior pra morar lá, mas tudo bem. Miguel, ele vai. Alphaville não consegue contratar um trabalho desse. Por isso que você migra pro interior. Porque vamos falar que a classe alta tá migrando pro interior. Cara, só pra gente entender. Tá. Em relação a serviço, óbvio que a Alphaville consegue contratar um serviço desse, né? Só que é o que acontece. Em muitos casos, o proprietário já contrata o empreiteiro, o mestre, e eles já entregam aquele serviço. Então, acaba que eles nem cotam com a gente, especialista em telhado. Então, por exemplo, em Alphaville tem muito poucas casas que são construídas que ainda existem telhado. Então, estão investindo muito em casas de campo. Casas de fazenda, de aras. Então tá migrando. E muitas vezes é norma do condomínio que não seja telhado embutido. Tem que ser telhado aparente, por exemplo. Existe condomínios, entendeu? Então, Existe condomínios de aras que você não pode... Você pega a varé na beira da represa ali. Existe condomínios de aras que não pode se utilizar telha metálica aparente. Você não pode usar telha de concreto, tem que ser telha de materiais naturais. Para não descaracterizar a ideia do condomínio. Porque se você comprar uma casa, um terreno, dentro de um condomínio de aras, você quer que sua casa seja com a cara de fazenda. Aí chega um cara e constrói uma casa moderna. Pô, aí não dá. Então é uma norma do condomínio que seja o mesmo padrão. Falando nisso, tem um caso muito interessante falando de telhado. Nós fomos para Bahia, né? Jacobina. Sim. E encontramos um telhado que cedeu. Sim. Então o que aconteceu lá? Erro na madeira. Erro na mão de obra. E erro não tem projeto.
Então você acha que o Miguel lá, o Guimarães, agora estourava lá? O Guimarães lá ia fazer o telhado. Acontece sempre isso, o que aconteceu nesse cliente nosso? Eu vi lá, vocês me mostraram te mostraram. a imagem lá. Primeiramente que tudo tem uma norma a ser seguida. Pra telhado tem norma? Lógico. Olha isso. Toda telha que é vendida tem uma especificação técnica de acordo com que inclinação mínima ela suporta. Tá? Então, aquele telhado tem menos que 30%, é uma telha cerâmica, né? Tem menos que 30% de inclinação ali, nitidamente nas fotos, você já analisa. Tem vãos ali entre tesouras, que são os vãos de terça, que estão longos demais para a bitola de terça que existe. Fizeram imagens aéreas lá com drone. A projeção do telhado é feita através de bissetriz, que bissetriz é metade do ângulo, tá? Uhum. Então tem pontos ali que os espigões tem um maior do que o outro em relação à projeção dele. Tem um que eles não fecham iguais a 45 graus. Então isso acontece o quê? Que gera inclinações diferentes em um pano do outro, que é o que está ocasionando de ter vazamento lá. Tá abaixo da inclinação e tá mal feito a distribuição de ângulos do telhado, de espigões, aconfortados e cumieira. E para solucionar aquele problema, muitas vezes o cliente acha que é um vazamento aqui, um caso pontual. Quem trabalha com telhado e que preza pela sua empresa, não pega aquele telhado para fazer manutenções específicas, porque você arruma o vazamento aqui, quando der vazamento aqui, o cliente vai te falar, olha, você que subiu no meu telhado. Deu vazamento ali. Aquele caso ali é desmontar tudo. Miguel, você tocou no assunto montar de novo. É um assunto que eu gosto. O cara vai arrumar uma telha e quebra 4. É normal, Miguel? Cara... Isso acontece dentro de casa, viu, Anderson? Com certeza. Dentro de casa, hein? Mas em alguns... em alguns casos acontece... Porque aqui não pode mentir, não. É não, verdade. aqui dentro de casa acontece. Aqui tem alguns casos que as telhas são bem antigas, que você pisa o mais cuidadosamente possível e acontece de quebrar sim. Não é maldade de quem está ali executando o trabalho, acontece. Isso é comum. Só que tem um problema em reposição de telha. As fábricas, as cerâmicas que fabricam as telhas, no caso da cerâmica, não sei o que acontece com eles, que ou a telha aumenta ou ela diminui ao passar do tempo. Não tem um padrão? Não é um molde? Cara, deveria ser. Eu acho que deveria ser uma regra, assim, sei lá, uma norma. Falar, cara, é telha francesa? É essa medida. Eles fazem isso para vender. E aí, por exemplo, eu estava fazendo um hospital aqui em São Paulo, a gente até acabou semana passada, e aí era a telha francesa. No mesmo telhado tinha 3 tipos de telhas diferentes. No mesmo telhado? No mesmo telhado. Só que é um telhado antigo, de mais de 60 anos. O que você deduz com isso? Que foi feita várias manutenções durante o tempo já. Porque faltou telha. Ou faltou telha quando executaram, ou em algum momento da vida útil desse telhado, houve alguma quebra de telha que houve a necessidade de comprar. E aí já veio telha diferente. A gente procurou agora, porque você remove todos os espigões para colocar subcobertura, para colocar manta que não existia, teve que comprar telha, 600 telhas. Não achou em nenhum local telha nova que batesse com aquela galga. Tem o cemitério das telhas? Existe o Museu das Telhas, aqui em São Paulo. Como que eles trabalham? Eles compram demolições, uma casa que vai demolir um galpão, eles compram essa telha e armazenam no depósito deles. Só que uma telha que custa 4, 5 reais, eles vão vender a 20, 25 lá. Telha velha. E se você quiser resolver esse problema, você tem que comprar. É assim, por conta disso, que eles não mantêm uma norma para telha cerâmica de galga. Sempre vai alterando. Eu não sei se é por conta do barro que utilizam, da argila, do forno, que tem tudo isso. É uma questão de moldes, encolhe mesmo. Só que deveria ser um padrão, um controle de qualidade maior. Não existe. Não existe. E essas telhas vêm tudo do interior aí? Geralmente sim. Geralmente é de leme. Eu viajei recentemente, eu vi um monte de olaria, né? Cerâmicas, isso mesmo. Geralmente é do interior. Outra pergunta, Miguel. É telhado de ardósia, que eu me deparo às vezes... Por que você riu? Pode falar. Não tem manutenção, então. Telhado de ardósia. Existe. Telhado de ardósia. O que eu vi? Esse dia, a Alpicom foi chamada que estava com problema de telhado de ardósia. Quem foi fazer a visita foi eu. Cara, eu nem orcei. Por quê? Porque, cara, assim... Ele teria que desmontar o telhado inteiro e arrumar a telha por telha. Porque ela começou a descer.
Antigamente era muito comum... Araminho segurando a telha, só que a telha é pesada. E quem vai subir nesse telhado? Sem linha de vida, sem proteção, sem nada? Antigamente, se existia muito telhado de ardósia, tá? Ardósia aqui, geralmente o local mais próximo, ela vem de minério, né? E contém minério de ferro. Então, com o tempo, ela vai criando aquele ferrugem na telha. Você pode ver que telhado de ardósia sempre tem uma marca de ferrugem, como se fosse um spray. Que é da telha? Que é natural da telha. Ela vem de jazida, né? É uma pedra, é uma rocha. Então, pode conter minério de ferro. Então, você tem classes de telha de ardósia, tá? Como também você tem uma telha chamada de pissarra, que ela vem da Espanha, tá? É uma ardósia, só que ela é um tom mais grafite e ela consegue ser laminada com 3 a 5 milímetros de espessura. Aqui no Brasil, ela vem, pelo menos do meu conhecimento, ela vem de Minas, que é a ardósia. Tem ela verde, tem ela grafite, que ela é mais grossa, ela vem de 5 a 8 milímetros. Um telhado de ardósia bem feito, ele tem que ser todas as telhas amarradas. Por quê? Esse ponto, onde consiste esse ponto de... Só um minutinho, Miguel, mas o arame tem que ser galvanizado. Tem que ser galvanizado. Não de ferro. Não de ferro. Porque o ferro... Anteriormente ninguém ligava para isso. Tanto é que nem amarravam. Entendeu? Então esse minério, com o tempo, ele quebra. E o telhado de ardósia ele é muito perigoso, porque geralmente quem faz um telhado de ardósia não faz uma calha de borda. Então essa telha do nada, sol, chuva, e ela esquenta muito, cara. Vai muito. Ela estoura, ela quebra. E aquilo ali é um perigo. Imagina, um telhado vem uma telha. Muito perigoso. Então, telhado de pedra. É um telhado de pedra. Íngreme, bem íngreme. E assim, particularmente, eu acho lindo o telhado. É um dos que eu mais gosto. Só que muitas vezes o arquiteto propõe esse tipo de telhado para o cliente. Ele acha lindo, maravilhoso, porque é uma questão plana. Existem maneiras de se fazer que diminuem essa manutenção. Mas o arquiteto não pensa na manutenção. E nem no valor. É o telhado mais caro que se existe de fazer hoje. Mais que a italiana, que a francesa? Muito mais. Mas a ardósia é mais barato. Não é, porque ela vai muitas pedras por metro quadrado. Ela se sobrepõe muito. Tá. É questão de 46 telhas. Depende do tamanho, na verdade. Por metro quadrado. Então, assim, você tem que investir. Para você executar um telhado com telhas que são planas, que seria o caso de uma tégula plana, ardósia, próprio telhado shingle, que o pessoal briga comigo aí no YouTube, que eu posto vídeo lá falando que o telhado shingle não foi feito pro Brasil. E eles me batem que é um telhado americano e não sei o quê. Ele tem um jardão, fala galera. Entendeu? Então, não foi feito pra cá. Foi feito para lugares frios. Íngreme. Isso é importante. Né? Telhado shingle não foi feito para regiões tropicais, não. O pessoal traz, que é bonito, é caro, só que ele não suporta o nosso calor aqui do Brasil, tá? Ele acaba deteriorando com o tempo, só que me batem, só que... Ninguém consegue... a verdade dói. A verdade dói. Por que os telhados de ardósia e shingle são bem inclinados? Por conta disso, para não ter o acúmulo de neve em cima do seu telhado. Mas vocês usam na Europa, então? Mas algumas pessoas trazem para cá, né? Essa questão. Então o telhado de ardósia, ele bem feito, ele teria que ser furado todas as telhas em 2 pontos. Não só em um ponto? Não só em um ponto, porque se você... Imagine uma folha sulfite. Aqui e aqui. Se você fura só no meio... Se ela houver alguma quebra de um lado do outro, ela vai cair a telha. Então você fura dos 2 lados assim e amarra na ripa superior. Então não é nas extremidades, é numa ponta e na outra na telha. Exatamente. Mas esses furos já vêm na telha? Não, você tem que fazer. E se você começar a quebrar? Aí você tem que... Você começa a quebrar a telha? É trabalhoso. Aí você tem que executar esse furo com brocas finas de 5, 6 milímetros, broca de concreto. Tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque não pode ter muito impacto, tem que ser com água. O ideal é que seja uma furadeira de bancada e você esteja com alimentação de gotejo ali de água para que não esquente a broca, que você perde muita broca e não quebre sua telha, entendeu? E muito importante é que o arame utilizado não seja de ferro, simplesmente galvanizado. O ideal é que seja de cobre. Cobre por quê? Por causa da durabilidade do cobre. Não enferruja, então cobre, alumínio. Tem algumas pessoas usando agora de inox. O galvanizado, ele é bom, mas com o tempo ele acaba enferrujando também, acredita? E com esse soro você ainda tem que calafetar, né?
Tem que tomar cuidado. É que na verdade o furo, ele vem se sobrepondo nas telhas. Então Não fica, ele esconde. ele esconde. Imagine que uma telha de 50, ela fica aparente, tipo, 15, 17, entendeu? Entendi. Porque vem 3 camadas ou 4 em cima. Depende do tamanho da telha. Miguel, mas então assim, resumindo assim, eu tenho condições de colocar um telhado na minha casa. Lógico. Não. É caro ou barato? Se Rapaz, tem ele tanta não gente. tem, pô. Vamos lança agora. Inventou eu aqui, bicho. Cara, qualquer um hoje pode e deve ter um telhado. É que você brinca por causa de valores, mas não é assim que funciona. Planilha, porcentagem, não vai ficar puto. Tudo é projeto, tudo é de acordo com o que o arquiteto lhe propõe. É muito comum os clientes nos procurarem, e eu até gosto, antes de construir a casa. Antes da fundação. É muito comum os clientes virem e já começarem a orçar o telhado para que ele tenha uma ideia de quanto ele vai gastar na sua obra. Tá? É óbvio que dificilmente vai diminuir esse custo. Sempre vai elevar. Né? Os dias de hoje a gente está vivendo em construção civil, tudo se aumenta. Tudo aumenta. Então ele já tem uma ideia. É comum. Tudo é projeto, cara. O projeto faz você economizar no seu próprio telhado. Eu vou dar um testemunho aqui para a Capitaria Guimarães, que assim, estamos construindo uma casa, uma casa, falam que é de alto padrão, acho que é de média. Não seja modesta. É de alto E padrão. nós contratamos o Miguel e ele fez o telhado. Primeiro que ele fez o projeto do telhado. Segundo, ele fez todo o gerenciamento da contratação de mão de obra. E terceiro, ele gerenciou. Cara, não deu um problema. Isso é a E vantagem. ele fez 2 visitas. E na hora do projeto teve uma alteração de caída. Ele foi lá e resolveu, mudou. Cara, o cara fez o telhado em 4 dias. Foi uma das coisas da obra que deu menos problema, foi o telhado. E pegamos as chuvas de dezembro e janeiro, nem pinga, velho. A garantia é só até a primeira chuva. Garantia sou Joe. Não, mas é isso. Em relação à compra de material também, a Mas sobra, eu acho que desperdício. ninguém pensa assim, Miguel, como eu pensei. Cara, Vamos atrás do projeto. tem que trazer quem é especialista, quem Não, faz. Miguel é Anderson, de Não, telhado. tem que ser, cara, Não, a de gente verdade. procura, né? Tipo, se especializar nisso. Aham. E é uma coisa que, assim, com o tempo vai diminuindo, né? Hoje eu trabalho, né, nessa profissão porque meu pai é carpinteiro. Então, Vem do berço. Vem de berço. Eu tinha férias de escola, meu pai me levava pra obra e falava, não, vamos lá, você carrega uma telha, carrega 2 e você vai estar aqui. Aquela questão do pai de não querer ver o filho na rua com amizades ruins. Então eu vivenciei muito isso. E hoje a gente trabalha em conjunto com toda a família aí, Isso né? é fantástico. Então a gente trabalha em conjunto. Eu cuido mais da parte de negociação, de projetos, escritório, gerenciamento, essas coisas. E meu pai fica na ponta executando, e temos outras equipes também que prestam serviço pra gente, tão boas quanto. E é isso que a gente faz. A ideia de você contratar uma empresa especializada em determinado assunto é você diminuir sua dor de cabeça. Muda. Mas agora você Muda. falou engenheiro para engenheiro. Não, mas eu falo pra ele essas Cara, coisas. você vivenciou isso, tipo, seja o projeto que a gente fez lá, a quantidade de madeira a ser comprada, a quantidade de Cara, telha. mas deu certinho, não sobrou nada. Entendeu? Sobrou para fazer uma tábua de churrasco na obra. Tá vendo, hein? E que nem sequer fui convidado para esse churrasco. Não é mesmo? Não chamaram o Miguel? Sei. Você que fez o churrasco? Eu não, eu participei do Aí churrasco. esse churrasco passou. Aí teve o churrasco que disse que ia acontecer quando finalizasse a piscina. Não teve ainda. Esse não teve ainda, vai ter. Então vai vamos, ser confia. Esse não teve. Ô, Miguel, para nós finalizarmos, que nosso tempo aqui é pouco árduo. Primeiro que assim, cara, você é um homem especialista em telhado. Isso aí. Segundo que assim, se atende de classe C a A. Qualquer classe. Depende do telhado. Seja casinha de cachorro, papagaio, periquito, qualquer coisa a gente faz. É isso, né? Isso aí. E terceiro, cara, contrate um profissional em telhado Isso aí. que é sua praia. Isso aí. Não fica com achismo. Você hoje mede o telhado, faz o projeto, tipo de telha, garantia. A gente faz tudo hoje. A gente recebe o projeto, se não tiver o projeto, a gente vai em loco, tira as medidas do local, do perímetro. Você cobra essa visita, não? Cara, não. Hoje em Não. dia não. Se for fora de São Paulo, eu acabo cobrando por conta que tem custos, né? Mas eu não cobro. Muitas vezes são clientes que são indicados de outros clientes, então tem muito disso. Não é uma pessoa que nos achou no Google, que tá pensando... Tá querendo só preço, sabe? muitas vezes. Só preço para preencher uma planilha. Então a gente trabalha muito
de cliente para cliente, construtora a construtora. Então a gente é conhecido no mercado aí por conta do nosso bom trabalho, da nossa entrega também. Então a gente pega o projeto, faz o projeto de estrutura de madeira, faz o orçamento, levantamento de custo de madeira, levantamento de chapa, de telha, de tudo. Tudo depende da forma como o cliente quer nos contratar. Legal. Então, a gente Sem deixa... contar que o Miguel tem tudo isso e ainda tem o cabelo lá dele, sabe? Tem o quê? Meu pai. O cabelo. Meu pai. Pensa no monstro. Cara bom. Dança na pista, você tem que ver. É mesmo? Papai. Aí Gente sim. boa. Miguel, cara, assim, nosso tempo tá um pouco apertado, a gente vai marcar outro dia pra falar mais alguma Vamos coisa. sim. Mas sim, muito obrigado, assim, cara, Você mostrou pra nós que tem que contratar um profissional. E o Anderson bate muito nisso, Miguel. O Anderson fala, cara, antes de começar, planeje. Antes de começar, faça a conta. O telhado não ficar no meio, é igual cobertor curto, né, velho? Já pensou, o cara começa um telhado, não termina e a chuva vem. Cara, é muito importante, porque muitas fases da obra depende da casa estar coberta. Drywall, pintura, azulejo, um monte de coisa depende do telhado. Então o telhado é uma das partes mais importantes, tão quanto uma fundação para uma casa. Tá? Então é muito importante que seja bem feito, de material de qualidade, uma madeira que não venha ali dar cupim no futuro, uma calha com uma dimensão que tem uma vazão de água para determinado ambiente, com sobra, o duto condutor com sobra. Então tem que ser tudo bem pensado, rufo, não só encostado na parede, faz aquele corte com a maquita, encaixa o rufo dentro. Então utilize parafusos, autobrocantes com borracha. Então tem um monte de cuidados que você tem que ter para que você não tenha essas dores de cabeça, seja uma passarinheira para que não tenha acesso. O que é passarinheira? Passarinheira, você tem a onda alta da telha e tem a onda baixa. Então sempre fica aquele espaço na frente da telha. Ali entra a maritaca, come toda a sua fiação. Saruê. Entra saruê, entra morcego. Então você tem que ter uma passarinheira de qualidade. Mesmo se a passarinheira for de plástico, a maritaca come, entra. Isso aconteceu em casa lá. É comum, isso é muito comum, principalmente em regiões de interior, entendeu? Então se você não quer ter problema, você tem que investir em soluções que você não vai ter dor de cabeça. Que só a Carpintaria Guimarães tem. Não, tem outros aqui, só que a gente é diferenciado. É diferenciado, é isso aí. É que a gente trata todo o telhado como se fosse nosso, para nossa casa. Esse é o tratamento que a gente tem. Então, se dá para fazer bem feito, É a vamos melhor fazer política bem essa, feito. Miguel. Eu faço É muito comum, em reunião com o cliente, o cara pedir minha opinião, eu falo, cara, se fosse meu, eu faria dessa maneira. Ah, mas vai gastar. Então, beleza, é a solução que eu tô te dando. A gente vai ter uma conversa no futuro e você vai ver que não é bem por aí. E acaba convencendo o cliente a fazer da maneira correta, porque a gente tem experiência nisso. Eu não vou nem discutir. Quanto tempo você tem de alpinismo, de conhecimento, de investido, de curso, Com certeza. Às vezes uma ideia te economiza um caminhão de dinheiro, uma cara. sugestão de uma alguém sugestão. especialista, Cara, você consegue. você não fez isso, você pensou em fazer isso? É que chega em algumas etapas da obra que o cara só tá pensando no dinheiro, ele não tá pensando num todo. Sempre é o mais barato, o mais em conta, sempre. E não é assim. Isso em obra, ele pode não estourar no início, nos primeiros 2 anos, mas vai estourar mais pra frente. Que é o caso que a gente estava falando de Alphaville. Alphaville tá muito assim as obras, tipo, contrata o empreiteiro, já coloca o valor do metro quadrado. E toca. E toca. Quando você vai fazer uma manutenção... Quantos telhados a gente ainda foi fazer reforma de cliente que nem chegou a morar? Na fase da construção ainda já tem reforma no telhado. E esse é o Miguel falou dos empreiteiros, às vezes os caras não tem... Faz um orçamento ali, o cara quebra, falha e o cara não consegue nem dar garantia do que ele fez. Não dá. Não consegue. Exatamente. Não consegue dar numa garantia. Garantia de 5 anos. O cara não sabe se a empresa tá em pé o mês que vem. Cara, Mas tá 5 anos de garantia. Não tem o que fazer. Aí tem muito alpinismo, viu, Miguel? Eu fiz uma visita. 5 anos. O cara daqui um mês quebrou. Eu fui numa visita no Alphaville 1, tinha trocado até a gerenciadora da obra, a engenharia da obra trocou, tipo 2 vezes, foi 2 caras fazerem, mas não sabem quem que foi que executou para que seja cobrado aquilo do profissional. Não tem nem contrato, tem E aí nada. aquela coisa, é um vazamento aqui numa calha, aqui nessa telha, você conserta? Eu nem coloco a mão, me desculpa, mas eu nem coloco a mão. Ou você tira tudo
E aí eu consigo te dar uma garantia de fazer da minha maneira, ou eu nem ponho a mão. Então Jacobina, a casa caiu, né? Não, a gente vai conversar essa vez, vamos fazer. Antes, encerra com o Miguel aí, o nosso convidado Miguel, especial. Guimarães Carpintaria. Isso aí. Miguel, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. É um prazer recebê-lo aqui. Sempre que a gente para conversar com o Miguel, a gente aprende muita coisa. Aprendo muito com o Miguel. Esse cara é meu professor. Sabe, o Gilberto falou assim, eu entrei na Opcom, a gente começou a trabalhar, e ele falou, Anderson, você tá pra formar aí, mas se um dia você precisar de alguém pra fazer telhado de madeira, é o rapaz Miguel, você vai conhecer, ele é o cara do drone, ele falou, antes da gente se conhecer. Ele sempre fala isso. E a gente conversando, a gente vê que você entende muito do assunto. Cara, a gente, primeiramente, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, só me ligar. A gente tenta, né? A gente aprende com os erros dos outros, com os nossos também, porque ninguém é perfeito, a gente erra também. Só que a gente procura, cada dia aí, entregar o melhor para o nosso cliente. E é isso, a gente tá aí para fazer todo e qualquer tipo de telhado. Isso aí. Deixa aí pro pessoal aí onde é que pode te encontrar, Instagram, Vocês encontram a gente no Instagram, Carpintaria Guimarães, Facebook também, Carpintaria Guimarães, temos canal no YouTube também, Carpintaria Guimarães. É isso aí, só ligar, pedir um orçamento, vamos até vocês. Tamo junto. Show de Isso bola. aí, tamo junto. Ô Anderson, e Alpicom, como é que acha? Curte, como que é? Porque assim, cara, eu vejo que o pessoal vai até o final, não dá nem não dá nem uma moralzinha. O pessoal assiste e não deixa... O cara assiste tudo... Não deixa... Mas não dá nem uma moral. Nem um like. Nada. É isso aí, pessoal. Vamos assistir o vídeo inteiro aí. Vamos deixar o like, comentar, compartilhar. Dá uma moral pra gente. A gente trabalha aí pra oferecer um conteúdo bacana pra todo mundo que tá nessa área aí, que quer aprender um pouquinho mais. Então, toca lá o dedo no like, meu. Vamos lá, compartilha, comenta, coloca sugestões aí. Fala do meu cabelo, fala da cadeira do Gilberto que cai. Pode fazer. Vou trazer um sininho aqui. Toca o sino, pô. É isso aí, vamos. O mais importante é interagir com a gente fica super feliz. Então, Miguel, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Agradeço, Gilberto, obrigado. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar a gente e até a próxima. Valeu. Obrigado. Nem vai, tá vendo?